bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre este livrinho, que eu diria que é necessário, minha gente. Isso aqui é o Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke. Doutora Anna é professora de psiquiatria e medicina de adição. Eu não sabia que esse termo estava sendo usado assim em português. Na verdade, eu já tinha ouvido em alguns desses vídeos do pessoal de... eu vou chamar de autoajuda porque é o termo da minha época, mas hoje em dia acho que o pessoal chama de produtividade, né? O autoajuda acabou ficando como um termo guarda-chuva que engloba aí diversos braços do autoaprimoramento, né? Mas enfim, ela é professora de psiquiatria e medicina da adição na Escola de Medicina da Universidade de Stanford. Então, pense aí no topo, tá? Da psiquiatria. Ela não é só uma pessoa que tem anos, décadas de experiência em consultório. Ela também ensina isso em Stanford. E ela escreve este livro aqui que ficou super popular nos últimos tempos. Eu comecei a falar do tema adição e não concluí o raciocínio. Então, addiction, né, significa vício. Só que me parece que dentro do politicamente correto, até a palavra vício hoje em dia ela é um pouco pejorativa na cabeça dessas pessoas. Então, a adição, que pra gente é 1 mais 1, né, se tornou também sinônimo de vício, certo? Bem, eu comecei a me interessar por esse tipo de livro que discute esses problemas reais que num primeiro bater de olhos não parecem reais aqui do nosso estado de coisas, depois que eu me tornei mãe. Então essa questão aqui do excesso de dopamina, né, a gente sempre ouve falar sobre isso nas redes sociais, né? Não importa qual rede você use mais, se é o Instagram, se é o TikTok, se é o YouTube, você sempre vai ver alguém falando de sistema de recompensa, dopamina, vem daqui. Detox, vou fazer um detox de redes sociais. O que acontece? Quanto mais fácil as coisas se tornaram, o acesso se tornou mais fácil pra gente, mais indulgentes e preguiçosos nós ficamos. Um tempo atrás, eu assisti um desenho da Disney, que eu acho que assim, é profético. Me fez pensar no futuro com um certo receio. É um filminho chamado Wall-E. Vocês se lembram dele? Quem nunca viu pode ver, maravilhoso. Mas enfim, é da época em que a Disney ainda era legal, tá? Disney, Pixar, tudo a mesma coisa. Bom, vamos lá. Você tem uma cena nesse desenho em que você vai observar a humanidade no futuro. E a humanidade no futuro está obesa, sentada numa cadeirinha super confortável, com todo tipo de porcaria à mão, porcaria que eu digo para comer mesmo, controles remotos também ali a um clique de distância e aquele óculos de realidade virtual. Então as pessoas não fazem nada, elas ficam o dia inteiro ali, vivendo a realidade virtual delas. Para não falar besteira, deixa eu dar uma olhadinha aqui no ano de lançamento desse desenho. 2008, já devia fazer uns 10 anos mais ou menos que a internet ficou não só acessível, né, a gente podia ter internet em casa, como ficou também mais barata e mais rápida. Para você que é jovem, tá? Quando pessoas da minha geração falam do início da internet, já vem aquele barulhão do modem na nossa cabeça. Já vem a lembrança de que a gente tinha que ficar acordado até meia-noite para pagar um pulso só porque a internet era ligada à nossa linha telefônica. Já vem a memória de como era difícil ela baixar uma música. Às vezes você passava o sábado inteiro, porque você pagava um pulso só, com o computador ligado e o telefone ocupado, né, baixando aquela música. Chegava no fim do dia, você ia ouvir e você descobria que era outra versão. Era um inferno a nossa vida, né? A gente vai lembrar também do barulhinho do ICQ, que era o primeiro sistema de mensagens instantâneas que a gente teve. Vai lembrar do Mirk, que era a primeira plataforma assim, parecida com a rede social que a gente tem hoje em dia, salas de bate-papo do UOL, sei lá. A questão é que não era fácil, perceba, a gente tinha que se esforçar para usar internet. Só que ali, 2008, a gente já estava na era da internet rápida. Você já não precisava mais conectar a internet junto à sua linha telefônica. Para você ter uma ideia, a internet que nós usávamos em São Paulo, que era também da Telesp Celulares, meu Deus, se chamava Speedy, né? Ou seja, rapidinha. Podia ser quick, né? Eu falo Speedy e eu me lembro da música que tocava quando a internet caía, a gente tinha que ligar para reclamar. Vocês lembram? Por que eu tô falando disso? Porque até mesmo quando a internet começou a ficar mais rápida, era difícil. Você tinha que ter um elanzinho, sabe, para continuar conectado. Vamos falar dos telefones. 2008 acho que já tinha os iPhones, né? Então, cara, você comprava iPhone para passar raiva, porque a bateria durava de 1 a 2 horas só. Mas era o primeiro celular que tinha aquela carona de
Palm Top. O que era um Palm Top? Era como se fosse um computadorzinho pequenininho que vinha com uma canetinha assim que você enfiava dentro, enfim. Super tecnológico. O iPhone, ele já veio, a telinha do iPhone imitava esse Palm Top ali. E ele era tudo, ele era o seu celular, ele era... Você tinha todos os aplicativos ali que você precisava. Cara, era maravilhoso, mas durava pouco. Hoje em dia é mais difícil, mas quando você vê alguém falando assim, ai, acabou a bateria do meu celular, por isso que eu não tinha... Eu já fico assim, mano, para! Me dá outra desculpa. Eu estou falando disso para vocês porque esse sistema da rapidez daquilo que você consome na internet também é um exemplo de recompensa do seu sistema aí que envolva a tal da dopamina. Então, para nós que crescemos com a internet, essa coisa de você clicar no vídeo, ele já abrir automaticamente, você conseguir assistir, cara, se você parar para pensar, é um alívio. Por quê? Porque nós estamos acostumados com essa rapidez de informações e de, vamos ser honestos, né, as besteiras que a gente gosta de ver quando a gente está com um tempinho livre, né? Tem coisa boa na internet também, não me levem a mal. Eu mesma tenho, a minha desculpa para ter uma conta no TikTok é simplesmente essa. Não, é informação rápida. Eu só quero saber qual é o melhor shampoo para pontas duplas, sabe? Mas quando você vê, você já tá lá, assim, ó, meia hora ali, ó. Nem tá aparecendo mais vídeos sobre shampoos para pontas duplas e você ainda tá ali. Perceba, eu fiz este caminho aqui, eu dei esta volta para explicar para vocês que, além dessa questão de como observar estes hábitos e tentar cortar isso no meu filho, eu estou observando isso em mim mesma com relação ao uso de redes sociais para entretenimento. Entendam, eu nem tenho tempo para fazer isso, mas aqueles 15 minutinhos, sabe, em que eu tô fazendo a minha pausa de leituras, de não sei o que lá, vou tomar um café, vou comer um pãozinho, né? Eu ponho o celular ali na minha fuça e fico vendo vídeo besta. Se você parar para pensar, isso é um tipo de vício. Então pense aí nas coisas que você faz sem pensar e você faz para, né, diminuir a ansiedade. Essa é a desculpa, né? Vou dar uma relaxadinha aqui. O que é que você está fazendo? Você está comendo doce? Você está mexendo em rede social? Você está comprando alguma coisa? Né? Veja aí, perceba, porque nos dias de hoje, a esmagadora maioria de nós está trabalhando sob um sistema de autorrecompensa. Ninguém está te obrigando a fazer isso. Você mesmo fala, ai, eu mereço mais um negocinho, eu já tenho 1000, mas eu mereço mais um, sabe? Seja lá o que for. Então um livro como esse aqui te dá um chacoalhão. E é sempre bom. Então toda essa introdução aqui, agora vamos ao livro especificamente. O título do livro, Nação Dopamina. Nós temos uma escritora aqui estadunidense, mas você consegue fazer aí uma ponte com absolutamente tudo que ela coloca aqui para nossas vidas também. Então vamos começar pelo título. O que seria essa tal dessa dopamina que a gente ouve falar tanto aí nos últimos tempos? Eu vou explicar de um jeito bem simples, pelo amor de Deus, vocês aí que são da área da neurociência, se quiserem me corrigir nos comentários, por favor, me corrijam, fiquem super à vontade, tá? Como leitora comum, tá? Eu me sinto no direito de pegar o livro que eu quiser para ler, então eu li este livro, vamos conversar sobre ele. Não estou aqui para dar aula de nada, tá? Mas a dopamina seria ali meio que o hormônio da motivação. Sabe quando você era um homem da caverna e aí você precisava caçar para se alimentar? Então aquela motivaçãozinha para ir ali caçar aquele antílope, trazer para casa, para sua caverna. Então, aquilo ali, ó, que você precisava, aquele elan que você precisava para fazer esse negócio, vem da dopamina. Aí você caçou aquele antílope, fez o seu churrasco, comeu, viu que era bom, tá? Então, isso aí gerou uma memória. Então você pensou assim, tá, a próxima vez que eu vir outro antílope, vou caçar, vou fazer outro churrasco. E assim vamos. Isso serve para qualquer coisa, né? Você viu ali, sei lá, um coco no topo ali. Eu tô imaginando um coqueiro porque ele é alto pra caramba. Imagina a primeira pessoa que olhou para aquilo ali e falou: vou pegar aquele coco. Então, nem o nome de coco devia ter. Tem uma bola ali. Então, este negócio, este ímpeto que fez o homem da caverna subir ali. Anacronismo no topo aqui, hein, gente? Então, isso daí só foi possível porque você produz dopamina no seu corpinho. Então perceba, a dopamina não é vilão de coisa nenhuma. É que o seu organismo, a gente explicando de um jeito muito quinta série, tá? Vocês me perdoem aí. Mas o seu organismo, ele precisa estar em equilíbrio. Então, olha só, dopamina. Você foi lá, você pegou aquele coco, viu que era bom também, beleza. Só que existe uma gangorra, ela vai usar a imagem da gangorra em diversos momentos. Ela desenha a gangorra aqui para você. Aqui, ó, tem sempre uns desenhos de gangorra aqui no livro, que ela tá exemplificando aquilo que ela tá, entendeu? Ela tá trabalhando
com aquilo que você precisa. Meu amigo, você precisa de imagens para fixar o que você está lendo? Ela te entrega. Nesse sentido, é um livro de metaficção, né? Então, aí você tem aqui a questão de que o sistema de prazer, ele precisa estar equilibrado com o sistema de dor. Então, você tem que estar assim, ó, equilibrado. Você foi autoindulgente, você comeu 25 brigadeiros, você devia ter comido um só, né? Mas você comeu 25. Aí o que acontece? Ó, a balança, essa aqui é a dopamina, tá aqui em cima, ó, tá super desnivelada. O que o seu organismo vai fazer? Vai fazer você sofrer. Só que quando isso aqui desnivelar e a dor aqui em cima tiver too much, o que você vai pensar? Eu tô falando dor, mas não é dor física, é necessidade, ó. Você desequilibrou a parada. Então agora você precisa de mais brigadeiros. Você tá entendendo? Aí você vai lá e compra 50 brigadeiros, entendeu? Nunca é o suficiente, porque você se acostumou com esse desequilíbrio e você se acostumou com esse sistema de vou compensar esta dor, que pode ser qualquer coisa, o cansaço do trabalho, o relacionamento que tá ruim, falta de dinheiro, fim de semana que ninguém te chamou para fazer nada, sei lá, qualquer coisa. Sofrimento entre aspas, veja bem, você precisa compensar aquilo ali. Se eu tô sozinho em casa, vou pedir uma pizza. E agora sim, vamos conectar isso aqui que eu estou falando com aquele meu preâmbulo do vídeo, né, que eu falei sobre as facilidades da vida, né? Comecei falando sobre a dificuldade que era usar a internet no início, e hoje em dia, né, você pega o celular na hora ali, já vai, você tem que parar para pensar que aquilo ali, ó, tá indo pro satélite voltando super rapidinho, é o futuro. Você aí que é usuário contumaz de internet Wi-Fi, você já parou para pensar como é que o Wi-Fi funciona? Ah, mas aí choveu e aí ficou ruim aqui, você já tá xingando, né, tá funcionando, só tá um pouco mais lento. Cara, volta lá para 2000, né, vá ver como é que a gente fazia. Então, aqui em casa a gente já teve essa conversa algumas vezes, né? Ó, basta não ter em casa pra gente não querer comer porcaria, beleza. Só que aí o meu marido vinha e falava assim, então, mas se não tem a porcaria eu quero, eu pego o carro e vou no mercado. Isso até, sei lá, os anos 2000, vamos pôr assim. Hoje em dia, se você quer, você não precisa pegar seu carro, sair e ir ao mercado. Você pode chamar o iFood. Olha como ficou fácil. Você não suja a louça, você não faz, você simplesmente fica no sofá, vendo mais vídeo idiota ali na rede social, esperando o seu brigadeiro chegar, entendeu? Olha como tá fácil. Então, a gente ainda não tá ali naquele mundinho futurístico do Wall-E, mas a gente tá quase lá. Essa recompensa imediata tá deixando a gente preguiçoso. E eu tenho uma teoria, tudo começou com o controle remoto da TV, né? Quem é da minha geração, nos anos 80, o que a gente tinha que fazer? Todo mundo sentado no sofá, de repente sua mãe e seu pai viravam para você e falavam assim, muda o canal lá. Aí você tinha que levantar do sofá, mudar o canal e voltar. De repente, você tinha um negocinho na sua mão, que era só você sentar no sofá com aquele negocinho na mão e pronto, você muda o canal a hora que você quiser. Para mim, o início da derrocada foi o controle remoto da televisão. Me digam aí para vocês o que vocês acham que foi o início da derrocada, mas vamos lá. É tudo fácil. Os carros não são mais manuais, eles são automáticos. Você quer comprar seja lá o que for, você entra no Mercado Livre, você compra a parada, no dia seguinte ela já está na sua casa. Você evita o perrengue de pegar seu carro, ir até a loja e chegar lá e o cara falar assim, não tem, vou ter que encomendar para o senhor. Não, você mesmo encomenda em casa já. E em termos de entretenimento em redes sociais, né, eu estou fazendo o movimento do scrolling aqui, que também é um movimento que a gente aprendeu a fazer, sei lá, de 10 anos para cá. O que acontece? Você vê um vídeo que você achou legal, vamos pensar aqui em memes, em piadas, enfim, você viu, você achou legal. Você quer mais um. É só você continuar fazendo esse movimento no seu celularzinho, sabe? Que você vai encontrar mais um. Super rápido. Você não tem que esperar o sábado inteiro para conseguir ver um vídeo. Mas aí o que acontece? E este livro vai tratar disso também. Existem os vícios, né? A gente está falando aqui de coisas que talvez você esteja pensando assim, isso aí é fácil de resolver. Mas e quando a gente está na seara dos vícios pesados? Ela coloca aqui pra gente diversos casos de seus próprios pacientes, e são casos cabeludíssimos. Tudo com autorização, precisou trocar nome, ela trocou, mas ela coloca essas histórias aqui com autorização deles. Então você começa a ler esse livro e entra em contato com a história de um senhor, eu não vou lembrar a idade dele agora, mas ele já passou dos 60. E há muito tempo ele é viciado em pornografia. Então vamos lá, vamos voltar no passado. A pessoa que gostava de pornografia
lá nos anos, sei lá, 70, 80, essa pessoa tinha que se deslocar até a locadora local. E tinha uma salinha, vocês lembram das locadoras? Aqui no Brasil era assim também. Você não precisa ter entrado na salinha, mas você se lembra de uma salinha com uma cortininha ali, você só entrava se você era maior de 18 anos e ali estavam os filmes pornográficos. Todo mundo que entrava ali, meu amigo, você sabia o que estava fazendo, o que estava procurando. A pessoa que saía dali com um filminho na mão, né? Por mais que a caixinha fosse preta, você sabia o que ele estava tirando dali. Então, olha a vergonha. Esse cara, quando a internet começou, tinha um pouquinho de dificuldade, mas ele conseguia assistir o que ele queria ali, entendeu? Agora imagina hoje em dia que a gente tem essa super facilidade de clicou no vídeo, o vídeo já começa imediatamente. Antigamente você tinha que deixar o YouTube carregando, gente. Então, o que aconteceu com o acesso à pornografia? Ficou facílima. A ponto de, se você parar para pensar, a internet beneficiou para caramba a indústria da pornografia e do videogame. Então tá fácil. Perceba que foi ficando cada vez mais fácil. Esse senhor chega a criar, eu acho que ele era engenheiro, ele chega a criar uma máquina para a autoindulgência dele, se é que você me entende. Se divertia sozinho. Olha o cérebro derretido dessa pessoa, que chegava a alugar quartos de hotéis para passar a noite sozinho, vendo aquilo que ele queria, na tranquilidade mesmo. Então, assim, você vai lendo essas histórias, você fala, cara, como é que você trata isso? Ela vai colocando esses casos aqui pra gente, vai mostrando como era difícil a vida, né, conjugal, enfim. Hoje em dia, você tem, inclusive, uma rede social que é feita só para isso, né? Não sei se vocês se lembram, mas o Snapchat, quando surgiu, era para isso, né? Os stories do Instagram. Porque era 24 horas só, você mostrava o que você queria. Só que aí, de repente, né, o Snapchat foi utilizado por gente normal, que estava só querendo, mais ou menos, né? Que estava só querendo compartilhar a própria vida, sem a parte da pornografia, e aí a coisa ficou mais palatável, né? O Instagram também começou a utilizar esse sisteminha nos stories, tá beleza. E me corrijam se eu estiver errada, mas você tem que procurar muito nessas redes sociais mais abertonas, tipo Instagram e TikTok, para encontrar algum tipo de pornografia. Se você procurar bem, eu acho que tem. Não procure, tá? Só tô dando um exemplo. Mas então, hoje em dia tem o OnlyFans, né? E segundo informações colhidas, vocês me corrijam aí, por favor, mas você não precisa nem mostrar a pornografia propriamente dita. Às vezes o cara quer só ver seu pé. Olha que bizarro. E isso gera receita para a pessoa que está lá mostrando o pé. Ah, sabe? O mundo é bem podre. A gente não está aqui para fazer juízo de valor, mas se você parar para pensar em como você está gastando sua vida, seu dinheiro nesse tipo de vício, meu amigo, vamos repensar a vida, tá? Ah, mas tudo é vício. Ok, tá, o vício por brigadeiro, o vício por não sei o que lá. Eu tenho um pouco de raiva do Muzi, né, que fala que comida não vicia. Ah, é? Disse o cara que não come uma bolacha recheada desde os anos 90, sabe assim? Este livro vai tratar de todos os tipos de vício, mas como eu falei para vocês, ela vai mostrar aqui alguns casos cabeludos. Você começa lendo essa história desse senhor aqui, tá beleza. Só que ela vai te contar algumas histórias, não é para te chocar, entenda. Ela tá te mostrando o que acontece, o que ela já viu na prática dela. Então ela já viu o caso de uma criança de 6 anos de idade que tinha um celular aberto, porque, sei lá, os pais imaginam que, meu filho não precisa ter um celular controlado. Uma criança de 6 anos que vai consumir pornografia, eu não vou dizer para vocês o que essa criança faz, mas é uma história assim que você para ler e você termina ali, você fecha o livro e você fala, cara, tem uma outra história bem difícil de engolir aqui, tá? Mas dentro desses vícios mais complicados, digamos assim, ela vai contar aqui a história de uma adolescente que está viciada em erva, cannabis mesmo, tá? Maconha. E aí ela fala com a maior naturalidade do mundo. Olha, eu tô usando isso aqui só pra dar uma relaxadinha, né? Meus pais me enchem, escola, não sei o que lá. Fuma aqui meu baseadinho, tá tudo certo. Se estivesse tudo certo, ela não estaria lá no consultório da psiquiatra, veja bem. Mas enfim, lá pro final do livro, ela vai mostrar pra gente como tratar, digamos assim, esses casos de vícios, né? Então, assim, vamos a esses dois exemplos aqui, que são os dois exemplos nos quais ela se demora mais, tanto da pornografia quanto o da cannabis. Essas pessoas se acostumaram com esse sistema de autocongratulação. Então, hoje em dia, o acesso à pornografia é infinito, e a menina que tem super fácil acesso a cannabis também, porque na escola, porque, sei lá, no grupo de amigos, é muito fácil conseguir. Você percebe isso aqui. Basta querer, né? Então,
São vícios, veja bem, que apesar de cabeludos e apesar de trazerem malefícios imensos, não só para você, mas para sua família, para o seu microcosmo, né? O seu trabalho também vai ficar afetado por isso. Então, esses problemas começaram com algo simples, deixa eu fumar um negocinho aqui, deixa eu ver uma pornografiazinha aqui, e de repente tomaram conta das vidas dessas pessoas, porque o sistema de dopamina lá, né, funciona daquele jeito. Quanto mais fácil acesso, mais eu consumo, mais o meu organismo precisa trabalhar o sofrimento aqui para que, né, a coisa tente se equilibrar. É uma bola de neve. Então ela vai dizer, olha só, não tem jeito. Você precisa passar pelo período de abstinência. Aí você para e pensa. Quando a gente era jovem, falando da minha geração, agora eu já passei dos 40. Quando a gente ouvia falar em abstinência, a gente ouvia falar em abstinência em casos de drogas pesadas. Era o cara que precisava fazer o rehab dele. Era o cara que precisava se internar. Era o cara que tinha um problema de álcool ferrado. Então, quando a gente falava em abstinência, era abstinência de drogas. Então, tem o caso dessa menina aí que vai precisar passar pela abstinência de maconha. Então, uma adolescente, teoricamente, é mais fácil de tratar, né? Então, o senhorzinho passou a vida inteira viciado em pornografia, já vai ser um pouco mais difícil. Mas no fim do dia, o tratamento é o mesmo, é a abstinência. E aí a proposta dela é o seguinte, olha só, 1 mês, você vai passar 30 dias sem tocar em cannabis, em pornografia. Então você vai lendo aqui sobre como, né, os primeiros dias a pessoa até consegue, mas chega lá pelo 3º dia a pessoa já tá querendo morrer, né? Tem a recaída, aí volta, aí zero o relógio, mais 30 dias, entendeu? Mais ou menos, eu posso estar falando uma besteira bem grande aqui, tá? Então, por favor, me corrijam nos comentários, mas me parece que qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de vitamina, né, para impregnar no seu organismo, você precisa ter um período mínimo. Então, vai ter gente que vai falar assim, em 10 dias você já começa a impregnar, ou em 1 mês, né? No caso de um antibiótico, tem que ser 7 dias certinho. Mas em caso de vitaminas, por exemplo, tem coisa que só vai funcionar a partir do 3º mês. Então, você precisa deste período mínimo para ter certeza de que a coisa está funcionando ou não. A pessoa que é ansiosa, quando chega ali no 5º dia, e sei lá, tô pensando aqui em pegar um exemplo, vitamina para queda capilar. O cabelo tá caindo, você foi no médico, pegou aquela receita, começou a tomar lá a sua fórmula. No 5º dia você já tá assim, não tá funcionando, meu cabelo continua caindo. Mas cara, não é a vitamina que é uma porcaria, você precisa de tempo para que aquilo ali comece a agir, né? Se acumule ali no seu organismo, de certa forma, e você comece a ter os reais efeitos. O inverso também é verdadeiro. Então, você precisa de um período sem aquilo ali, o desmame, para que o seu organismo volte a se equilibrar, sem te forçar a nada. Então, ela observa que 30 dias de abstinência é um excelente início e é a partir desses 30 dias sem a parada na qual você está viciada que vai te proporcionar uma vida melhor daí para frente, porque você começa a se sentir melhor. Ela vai dar esses exemplos aqui pra gente, essa própria menina. Começa como um desafiozinho, né, de adolescente ali com adulto, né, enfim, vai ser um pouquinho difícil, ela vai reclamar pra caramba, mas depois do 30º dia, ela tá sussa. E aí ela vai dizer, acabou minha ansiedade, parei de brigar com os meus pais, na escola eu tô melhor, não sei o quê. Ela mesma vê o resultado, ela mesma vivencia a melhora. Né? Agora, o que acontece com a gente, né, nós que não temos esses vícios pesados, né, a gente tende a dizer assim, mas isso não é nada. Toda vez que eu vou ao mercado eu pego um chocolatinho ali na gôndola perto do caixa e tá tudo bem, é só um chocolatinho. Mas e se eu não pegar aquele chocolate? Eu vou conseguir viver comigo mesmo se eu não pegar aquele chocolatinho? Tem alguns exemplos dos dias de hoje aqui também. Essa questão de... As redes sociais, elas criam uma certa ansiedade e sistema de dopamina também para quem cria conteúdo. Você coloca seu vídeo no YouTube. E aí, naquelas primeiras horas do vídeo novo, você fica dando refresh ali para ver quantas visualizações você teve, para ver quantos comentários você teve, para ver quantos views você teve. Então, no meu caso, que faço isso há quase 20 anos, para mim, eu tenho essa desculpa de, tô fazendo isso aqui porque é meu trabalho. Mas depois que o vídeo tem, sei lá, 2, 3 dias de lançamento, né, os comentários começam a rarear realmente. E aí,
mesmo assim eu ainda entro e dou aquele refresh para ver se tem algum comentário novo para liberar, porque eu libero os meus comentários. Eu quero ter certeza que eu tô lendo tudo, gente. Você entendeu? Mas talvez isso seja um viciozinho e eu tô dando uma desculpa, tá? De que, ó, é meu trabalho. Mas existe o cara que não trabalha com isso. E mesmo assim, ele posta na rede social e ele quer os likes. Vou dar o exemplo aqui genérico da mulher solteira. Acabou o relacionamento, agora ela tá indo na academia, tá postando I can buy myself flowers, sabe? Pintou o cabelo, sabe? E agora está aparecendo mais nas redes sociais, digamos assim. Tá postando mais fotos no feed, tá aparecendo mais nos stories. Essa pessoa, tô dando um exemplo de uma mulher, mas poderia muito bem ser um homem. Esta pessoa precisa ter um retorno pelo esforço que ela está mostrando na rede social. Cara, ó, nós somos todos adultos aqui, você sabe que é assim que funciona. E às vezes você tá interessado numa pessoa específica. Então você fica ali, ó, voltando para ver se aquela pessoa deu like no seu story, entendeu? Pode confessar, é assim mesmo. Quanto antes você assume que você tem essa parada, melhor. Aí quando você vê que tem o like da pessoa, já dá aquele alívio, né? Mas aí você não para, porque ó, você teve a recompensa que você queria, então você continua. Olha, você está desregulando sua dopamina. O exemplo da própria autora é maravilhoso demais, gente. Senta aí, ó, nós vamos conversar sobre isso agora seriamente, porque isso tem muito a ver com nós aqui, ó, na nossa comunidade de livrinhos da internet. Ela ficou viciada em livros hot, tá? Como que isso aconteceu? Você tem aqui uma psiquiatra de Stanford, tá? E ela tá contando para você que tudo começou com os livros de Crepúsculo. Um belo dia ela fala assim, deixa eu ver o que é isso aqui. E ela não conseguiu parar de ler aqueles livros. E aí quando acabou o Crepúsculo, ela fala assim, o que mais tem para ler, né? Nessa mesma parada aqui. E era uma época, se você parar para se lembrar, né, foi a primeira grande onda YA, né? Ah, Harry Potter, mas Harry Potter era para todo mundo e começou como middle grade, começou como livro infantil e depois foi ficando jovem. É outro caso, tá? A gente está falando dos livros jovens, o YA surgiu com Crepúsculo. Mas aí ela pensou assim, tá, talvez seja legal ler mais livros sobre vampiros. Aí ela chegou ao True Blood, por exemplo. Que era uma série que tinha vampiros, mas já era um pouco mais picante. A própria série de livros também, da Charlaine Harris. Então ela ficou viciada em livros de vampiros. Mas aí ela percebeu que o que ela gostava mesmo era da sacanagem nos livros. Então ela começou a procurar outros livros de sacanagem. E ela falava assim, ó, maravilhoso demais. É muito fácil colocar esses livros no seu Kindle. Porque eu quero ler agora um livro de sacanagem. Eu vou lá e baixo aquilo ali, ó, tá na pontinha do dedo e puf, já tá ali para você. Entendeu? Isso é um sistema que faz com que você pense assim, ah, eu poderia estar consumindo pornografia, mas não estou consumindo livros pornográficos, olha só. E ninguém tá vendo, porque tá aqui no meu Kindle, não tem a capa do livro, ninguém precisa ficar sabendo. Entendeu? Mas no fim do dia, ela tem consciência de que este vício dela é igualzinho a todos os outros, está consumindo a vida dela, está atrapalhando a vida dela. Cara, é bom demais. Ela vai falar sobre esse vício dela aqui até o fim do livro. É maravilhoso. Porque isso é outra coisa, né? O vício e a dopaminazinha vem do nosso hábito de leitura também. Só que o exemplo que ela vai dar aqui é de literatura ruim. Ela tem plena consciência de que Crepúsculo era literatura ruim. Os livros do True Blood também eram ruins. Os livros hot, né? Ela foi piorando, né? Aqueles romances com sacanagem no meio. De repente tem lá um livro hot que é só isso mesmo. Bom, você percebe que a coisa vai degringolando e por quê? Porque o sistema de dopamina está sempre desregulado. Você precisa sempre de algo mais interessante para que a balança volte a ficar, entendeu? Como é que ela mesma parou freou este vício? Com a abstinência. E ela vai contar que ela é bem honesta nessa parte. Porque ela vai contar que passou, sei lá, 5 dias sem ler nada, mas de repente ela teve uma recaída, precisou ler outro livrinho, entendeu? Cara, é assim que vai. Né? E aí quando você para pensar que existem as desculpas que você mesmo vai usando, né? Você está dizendo assim, não, mas eu estou incentivando, né, o mercado literário do meu país, né? É assim que livros ruins, como Tudo é Rio, chegam no topo. Porque, leia mulheres, né? Uma mulher que escreveu este livro aqui, ele tem que ser maravilhoso. Você mesmo vai arrumando desculpinhas para você dizer assim, não, mas é por isso que eu gostei deste livro. É por isso que tem tanto livro ruim na lista dos mais vendidos.
Porque está dentro desse sistema aqui também, veja bem. Então, a fantasia adolescente do Crepúsculo, você bem sabe no que foi dar, né? Deu ali nos 50 Tons de Cinza, que era uma fanfic erótica. Eu não tenho os dados, né? Mas eu imagino que 50 Tons de Cinza tenha sido muito mais rentável do que Crepúsculo. Então, não, ela não vai inventar a roda aqui, ela não vai te dar nenhuma saída, né? Não vai te dar nenhum remedinho para você controlar essa sua ansiedade em relação aqui ao sistema da dopamina, né? Você precisa ter aquela satisfação imediata. E os dias de hoje te proporcionam isso. A facilidade, né? As facilidades dos dias de hoje te proporcionam isso. Com muita rapidez, inclusive. Então você precisa estar alerta, sempre atento, e você mesmo precisa parar com isso. Ou procurar ajuda. Não tem jeito. É a mesma solução. Vício é vício. Para o cara que tem problema com drogas pesadas, abstinência. Para o cara viciado em seriados da Netflix, abstinência. Você sabe que chega uma hora que o seriado começa a ficar muito ruim e você não consegue largar. É porque você fica pensando assim, não, mas o próximo episódio vai ser melhor. É você rolando o feed do TikTok falando, não, o próximo vídeo vai ser legal. É você comprando uma bandejona de brigadeiro e dizendo, o próximo brigadeiro vai ser o mais gostoso. E o celular que está sempre na sua mão, né, te proporcionando acesso a seja lá o que for, né, você é viciado em compras. Você sabe que vai chegar no dia seguinte, né? E aí ela fala, ela dá esse exemplo aqui também, né? A pessoa que é viciada em compras, né? Ela fica lá um tempão na loja virtual, ela escolhe os produtos, aí ela compra. Aí começa aquela ansiedade para chegar, começa a verificar o rastreio toda hora, né? Às vezes 5, 6 vezes no mesmo dia. Aí você chega em casa, tá lá a caixinha para você. Aí você abre aquela caixinha, olha lá dentro, tá lá o produto que você queria. A partir do momento que você abriu a caixa do produto que você queria, abriu a embalagem, pronto. Acabou o seu interesse. Por quê? Porque essa recompensa aqui, ó, já não tá valendo. Eu preciso de mais. Qual é a solução para isso? A abstinência. Eu vou ficar uma semana sem comprar nada. Isso a gente faz aqui no mundo dos livros também, né? Para quem compra muitos livros. Isso existe, você sabe. Ah, mas você tem muito mais livros do que você vai ler na sua vida. Sim, este é o meu caso, por exemplo. E eu tenho uma desculpa perfeita, eu trabalho com isso. Aí a gente começa... Teve uma época, quem que é das antigas aí? Tem muita coisa da comunidade de livros, porque eu fazia parte da primeira geração de youtubers, né? A gente não sabia o que a gente estava fazendo, porque a gente não tinha parâmetro, né? Então eu falava de tudo. E aí, em maquiagem, a mulherada também comprava compulsivamente, né? Porque você precisa do tonzinho de cor um pouquinho mais frio, você tem que ter a coleção completa de todas as cores do mundo, de batons, de sombras, de seja lá o que for. Aí a gente começou a perceber que era demais, né? E aí a mulherada gringa começou a criar um sistema que é o seguinte: era o projeto Ten Pen. O que é o pen? Vou mostrar aqui para vocês, ó, esse meu blush aqui da Laura Mercier. Perceba que tá mostrando já o fundinho do meu blush. Pronto, isso é o pen, tá? Eu estou vendo o fundo da embalagem. Então, quando isso acontece com 10 produtos meus, eu posso comprar mais um. A mulherada começou a fazer isso. E aí eu trouxe isso para os livros. Então eu falei assim, ó, depois de eu ter lido 10 livros da minha estante, eu posso comprar mais um. Comecei lindamente. Sabe o que aconteceu no meio do caminho? Eu comecei a burlar meu próprio sistema. Comecei a dizer assim, ah, gibi também conta. Então eu li um gibi da Mônica, beleza. Já tá ali na continha dos 10. Aí eu comecei a pensar assim, não, mas tem que ler livros, né, poxa. Aí eu li um livrinho de poesia, que a depender do livro, né, em 20 minutos você lê inteiro. Se é para ler só para, né, dar o check ali, ó, li mais um, você faz isso. Comecei a ler livros muito fininhos. Então perceba, eu mesma tô ali burlando o meu próprio sistema de recompensa, porque aí no final eu posso me dar um livro novo. É assim que a gente admite o nosso comportamento. E comportamento é repetitivo. Você só encerra um comportamento que está te fazendo mal quando a vontade for genuína. Não adianta alguém de fora te dizer, fulano, pare. Não, a mudança genuína, ela vem de você. Quando o seu ser amado, por exemplo, pede para que você pare um determinado comportamento, no primeiro momento você pode até começar, mas dali a pouco, se não for uma vontade genuína tua, o que acontece? O fumante vai mentir pra caramba. Em casa, nossa, parei de fumar, estou há 50 dias sem colocar um cigarro na minha boca. Aí você entra no carro do cara. Já vem aquele cheiro, né? Ah, mas é porque antigamente, né? Impregna mesmo, né? Nicotina. Você sabe que a pessoa tá fumando fora de casa. Você vai arrumar jeitos de fazer aquilo ali, longe dos olhos dos outros.
mas você sabe o que você tá fazendo. Cara, é difícil, para pra pensar. No caso do senhorzinho da pornografia aqui também, ó, era muito fácil dizer, não, beleza. Mas aí eu falei pra vocês, ele alugava quartos de hotéis pra poder assistir a pornografia dele à vontade. Eu tava falando do celular e acabei, né, não concluindo aqui meu raciocínio. Você sabe que tá crescendo no mundo algumas empresas que estão fazendo, né, o telefone que a gente usa, eu inclusive estou usando meu telefone para gravar este vídeo. Perceba que hoje em dia ele é multiuso, literalmente. Mas então, existem empresas que estão produzindo o que eles estão chamando de dumb phones. Eu achei o nome maravilhoso, porque smart, né, é o seu smartphone, é o seu telefone que faz absolutamente tudo, e o telefone que é só para fazer ligação, mandar um SMS rapidão, sabe? Jogar o joguinho na minhoquinha. Quem teve Nokia? Então, esses telefones estão voltando. Não, gente, eles não vão superar as vendas de iPhone nem nada, mas existem muitas pessoas que perceberam que o telefone, como um smartphone, está acabando com o tempo deles, que eles estão optando por, vou comprar um celular, vou comprar um dumb phone, um celular que só serve para fazer ligação e mandar mensagem. É que aí a gente começa a usar desculpinha. Mas hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp. Eu tô lendo aqui este livro, mas o meu celular tem que estar aqui do meu ladinho, porque vai que alguém do trabalho me manda uma mensagem. Você mesmo vai burlando seu próprio sistema. E aí, a cada linha que você lê, você já dá aquela coçadinha, aquela angústia, aquele negócio de preciso ver se alguém me mandou mensagem. Preciso ver se aquele like veio. Cara, é um negócio impressionante. A gente mesmo, eu te dei o meu exemplo, né, dos livros lá do projeto Ten Pen, e basicamente é isso que acontece. A gente mesmo começa a burlar nosso próprio sistema. E onde é que entram livros como este? É para você ter consciência vindo de uma especialista. Se você jogar aqui no próprio YouTube, você vai vê-la falando do próprio livro, do próprio trabalho, horas e horas de conteúdo. Ela está engajada nisso daqui há anos já. É o trabalho dela, obviamente, mas a partir da publicação deste livro, que é um livro bem escrito, tá? Ouso dizer. Desses livros de autoajuda, ou neurociência, para mim é tudo a mesma coisa, tá, gente? É que eu sou antiga, na minha época era tudo autoajuda, tá? Então, este livro é bem escrito. Ela te propõe soluções ao longo do livro todo, conversando com você, contando o próprio, né, vira e mexe, ela volta ao próprio problema, né, de leitura de livros hot. Ela vai te dando esses exemplos cabeludíssimos dos pacientes dela também. Você vai acompanhando tudo isso enquanto ela está te educando, ela está te mostrando, olha o que acontece. Não é um livro raso, tá? Em alguns momentos aqui ela vai pesar um pouco a mão ali do que acontece literalmente no seu organismo enquanto isso tudo está acontecendo com você. Então, eu gostei bastante deste livro, recomendo. No finalzinho, né, eu acho que isso aqui é um sinal dos tempos também. A maioria dos livros que eu tenho lido sobre comportamento e tudo mais, né, sobre hábitos, até no Hábitos Atômicos também tem esse resuminho no final. Isso aqui também é um certo, uma certa recompensazinha dos sistemas de dopamina. Bom, enfim. Então, olha só, ela começa assim. Isso aqui é um resumão do livro. Ó, a busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. Porque, né, o equilíbrio vai fazer sempre com que o sofrimento seja maior, para que a sua dopamina suba mais, entendeu? Então, nessa questão do sofrimento, ela também dá o exemplo das pessoas que perdem alguém, né, e tomam remédios para, né, amenizar a dor. Ela vai dizer, olha só, isso é super válido, mas você precisa ter consciência de que você está adiando a dor. A dor vai vir, né? Enfim. Aí você tem ali, ó, a recuperação começa com a abstinência, não tem jeito, são 30 dias no mínimo para que você se liberte deste mal que está te acometendo. A abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro e com ele nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. Então, ela vai dar um exemplo ali de observar um pôr do sol, jogar uma bolinha pro seu cachorro, montar um quebra-cabeça com seu filho, sabe? Isso começa a ficar mais prazeroso, porque o que acontece até então, se você ainda não tem essa consciência? Você está montando quebra-cabeça com seu filho, o celular está do lado, né? Você está falando com seu filho ali, filho, e fuçando ali na rede social, entendeu? Não, cara, viva o presente, aproveite os momentos, seu filho vai crescer. Um dia você vai querer montar um quebra-cabeça com ele, ele vai estar, ó, no celular dele, né? Vamos lá, o autocomprometimento, aquilo que eu falei para vocês, tem que partir de você. Né, você precisa de ajuda, você procura lá uma psiquiatra, como é o caso desse pessoal, que quando essas pessoas procuraram esses profissionais, é que a coisa já estava demais.
Então, se você consegue se autocontrolar, né, olha lá, ó, o autocomprometimento cria espaço literal e metacognitivo entre o desejo e o consumo. Uma necessidade moderna em nosso mundo saturado de dopamina. Então, se você começa a criar um espaço, eu vou ficar uma semana sem comprar, seja lá o que for, no Mercado Livre. Depois você aumenta, né? Você tem consciência de que é um mês. Para você se libertar de vez é um mês. Então, você vai, baby steps, né? Vai devagarinho. Uma hora você chega lá. Os medicamentos podem restaurar a homeostase. Homeostase é aquele equilíbrio, né, que o seu organismo visa. Então, os medicamentos podem restaurar a homeostase, mas pense no que perdemos ao eliminar nosso sofrimento com remédios. É a questão do luto, né? Aquele exemplo do luto que eu dei para vocês. Depois, pender um pouco para o lado do sofrimento reconfigura nosso equilíbrio para o lado do prazer. Então, eu passei por um problema, eu preciso passar pelo problema. Eu preciso digeri-lo, tirar um ensinamento daquilo ali, um comportamento que precisa ser, pelo amor de Deus, consertado com aquilo ali. Então você precisa viver essa parada, você precisa realmente, eu acho que digerir é a palavra mais adequada para isso, digira essa parada aqui. Porque aí o seu sistema de dopamina vai ficar em equilíbrio. O remédio é uma muleta, não, o que você está fazendo é adiando a preocupação. Aí você tem ali, a honestidade radical impulsiona a conscientização. Seja honesto, você tem vícios, né? Eu contei os meus aqui. Amplia a intimidade e favorece uma mentalidade farta. Então, não tem muita coisa que quando você verbaliza, você percebe, sabe, que está acontecendo. E pela cara da outra pessoa que está ouvindo, né? Você mesmo vai se autoajustando. A vergonha pró-social confirma que pertencemos à tribo humana. Tá tudo bem, né? No fim do dia você sentiu uma certa vergonha por ser o cara que quando ninguém tá olhando tá lá na pornografia, entendeu? Agora, se você identifica que a vergonha é uma coisa ruim, é mais um motivo para tu parar, né? Aí, a última, em vez de fugir do mundo, podemos encontrar escapatória ao mergulhar nele. Se você parar para pensar, todo vício, todo excesso de consumo de conteúdo, de seja lá o que for, está te tirando do agora. Você está entrando naquele seriado, a vida, o mundo está acontecendo ao seu redor, mas você está ali, O livro tem um subtítulo, não, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes. Agora você sabe, não, o equilíbrio do seu próprio organismo, né, faz com que você sinta mais dor para que você precise de mais dopamina. E isso, não para não, só para quando você quiser parar, genuinamente. E o que podemos fazer para mudar? Eu falei aqui para vocês a solução final dela, final que eu digo assim, é a coisa que vai funcionar, que é a abstinência. Mas é óbvio que nada do que eu disse aqui substitui a leitura do livro. É um bom livro, gente. Em alguns momentos, talvez você fique um pouco chocado aqui, mas acontece. Você não tem um achismo aqui, você tem realmente uma doutora, né, a doutora Anna Lembke, que é preocupada com essa questão. Este é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, e terminou de ler, passa adiante. Bacana. Você vai ficar meio, né, você tá percebendo? Você fica meio, ai meu Deus. Pesa um pouco quando você lê umas verdades, sabe? Mas esse tipo de autorreflexão que esse tipo de livro proporciona, também eu acho interessante. Talvez a leitura de um livro como este, talvez assistir a este vídeo já seja o início do fim do seu vício, seja ele qual for. Leia este livrinho, vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembre-se de que ao adquiri-lo através do meu link, né, ou qualquer outra coisa que você quiser comprar através do link, você está ajudando o canal. Então já deixo aqui meu muito obrigada de verdade. E é isso então, eu vou ficando por aqui. E antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do TLT. Caso você queira se tornar um apoiador, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, pessoal. Um beijo grande para vocês e até a próxima.